Olá, meus irmãos, graça e paz. Nós estamos iniciando mais um culto nos nossos lares e eu queria convidar você para iniciarmos através da leitura do Salmo 60. Leamos juntos. Leiamos. Tu nos rejeitaste e dispersaste, ó Deus. Tu derramaste a tua ira. Restaura-nos agora. Sacudiste a terra e abriste-lhe fendas. Repara suas brechas, pois ameaça desmoronar-se. Fizeste passar o teu povo por tempos difíceis. Deste-nos um vinho estonteante. Mas aos que te temem deste um sinal para que fugissem das flechas. Salva-nos com a tua mão direita e responde-nos para que sejam libertos aqueles a quem amas. Do seu santuário Deus falou: no meu triunfo dividirei Siquém e repartirei o vale de Sucote. Gileade é minha, Manassés também. Efraim é o meu capacete, Judá o meu cetro. Moabe é a pia em que me lavo. Em Edom atiro a minha sandália. Sobre a Filístia dou meu brado de vitória. Quem me levará à cidade fortificada? Quem me guiará a Edom? Não foste tu, ó Deus, que nos rejeitaste e deixaste de sair com os nossos exércitos? Dá-nos ajuda contra os adversários, pois inútil é o socorro do homem. Com Deus conquistaremos a vitória, e Ele pisoteará os nossos adversários. Senhor, nós louvamos o Teu santo nome, pois Tu és a nossa força. Nossa confiança não está nos homens, mas em Ti. Nós queremos Te adorar nesse momento, mas somos pecadores. E por isso carecemos da Tua graça, carecemos do Teu auxílio. Vem em nosso favor, Senhor. Ajuda-nos a adorarmos a Ti de forma agradável. É isso que pedimos em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao nosso Deus. Leão de Judá, raiz de Davi, assentado no trono do universo está o Cristo de Deus, princípio e o fim, nome sobre todo nome. Leão de Judá. Leão de Judá, raiz de Davi, assentado no trono do universo está o Cristo de Deus, princípio e o fim, nome sobre todo nome. Toda criação declarará honra, glória e louvor a Jesus Cordeiro de Deus, pois com teu sangue compraste de toda língua e nação povos que te adorarão. Leão de Judá, raiz de Davi, assentado no trono do universo está o Cristo de Deus, princípio e o fim, nome sobre todo nome. Toda criação declarará honra, glória e louvor a Jesus Cordeiro de Deus, pois com teu sangue compraste de toda língua e
nações, Senhor e Rei, soberano Salvador, Santo, digno, desejado das nações, Senhor e Rei, soberano Salvador. Cante aí na sua casa. Toda a criação declarará honra, glória e louvor a Jesus, Cordeiro de Deus. Pois com teu sangue compraste de toda língua e nação povos que te adorarão. Nele nós depositamos a nossa esperança, a nossa fé, não nos carros, não nos cavalos, não no dinheiro que nós podemos ter. Ele é o nosso socorro. Nós aguardamos pela sua vinda e o louvamos pelo Deus que Ele é para nós. Eu olho o horizonte, de onde vem socorro, um coração aflito clama a ti. As circunstâncias mudam, futuro tão incerto, as guerras me invadem e o sono tarda a chegar. Tu és o Criador, em Cristo nosso Pai, de ti nosso socorro vem. De dia és a sombra, à noite o nosso amparo. Enquanto descansamos, estás a trabalhar. As circunstâncias mudam, futuro tão incerto, as guerras me invadem, o sono tarda a chegar. Tu és o Criador, em Cristo nosso Pai, de ti nosso socorro vem. De dia és a sombra, à noite o nosso amparo. Enquanto descansamos, estás a trabalhar. Te louvo, ó Senhor, descanso em teus braços, como os lírios espero em
os lírios, espero em ti. Eu espero em ti. Te louvo, ó Senhor. Descanso em teus braços, como os lírios, espero em ti. Tu és o Criador, tu és o Criador, em Cristo nosso Pai, de ti nosso socorro vem. De dia és a sombra, à noite o nosso amparo. Enquanto descansamos, estás a trabalhar. Em paz me deito e logo eu torno a dormir. A minha segurança é tu que estás aqui. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja dor que me una a ti, sempre hei de suplicar. Mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Mesmo vagando aqui na solidão, de noite a descansar, dormindo ao chão, em sonhos vou clamar. Mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor. Betel aqui verei por teu favor. Eu sempre hei de rogar. Mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Oh,
ao Senhor nesse momento, em confissão pelos seus pecados. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. É diante desse Deus, rico em graça e misericórdia, que nós rendemos quebrantamento e rendemos também confissão ao Senhor nesse momento. Ó Pai, nós queremos te pedir perdão porque costumeiramente desprezamos o modelo de família que a tua palavra prescreve. Seja pela nossa inclinação ao pecado, seja pela influência que recebemos do mundo à nossa volta, o fato, ó Deus, é que costumeiramente temos abdicado dos papéis que foram biblicamente estabelecidos para pais, mães, filhos e cônjuges. Ajuda-nos, ó Deus, a abraçar a vocação que recebemos de Ti para a vida em família. E ajuda-nos também, Senhor, a nos apropriarmos do poder do Evangelho, para que vivamos relacionamentos familiares transformados, que apontem para a Tua eterna sabedoria. Pedimos também perdão ao Senhor pela arrogância que nos impede de continuar crescendo. Há tantas áreas da nossa vida que clamam por crescimento. E além disso, há tantas situações no meio da família que também exigem crescimento de todos nós. Entretanto, ó Pai, confessamos que temos sido lentos para aprender. Então perdoa-nos e dá-nos humildade para aprender contigo, ó Deus. Dá-nos também um coração ensinável e disposto a se despir do velho homem e a todos os dias se revestir da nova e sobrenatural criação de Deus. Finalmente, ó Pai, confessamos que todos nós facilmente nos afastamos do temor do Senhor. Nós realmente evitamos o caminho estreito da obediência e procuramos viver cada um à sua própria maneira. Quantos de nós, ó Pai, têm se apegado a um estilo de vida insensato, enquanto rejeita dia após dia a sabedoria que vem do alto? E as evidências disso podem ser vistas por toda a parte, especialmente no seio das famílias. Ó Deus, tenha misericórdia de nós e faça que o temor do Senhor seja o bem mais valioso, mais desejado e mais buscado por todos os que fazem parte desta igreja. Pais, mães, filhos, cônjuges, jovens, adultos, casados, solteiros, viúvos e divorciados, que todos busquem viver o temor do Senhor na sua vida prática. E é isso, ó Pai, que nós queremos confessar ao Senhor nesse dia, ao mesmo tempo em que pedimos ao Senhor que nos dê pleno arrependimento e opere em nós verdadeira conversão. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, queridos irmãos. Espero que vocês estejam bem, seguros e em alguma medida integrados, se não a todo o corpo de Cristo que se reúne neste lugar, ao menos a parte dele, com quem você já tem se reunido em pequeno grupo.
De maneira breve, eu quero fazer alguns avisos. O primeiro deles, tendo relação com a nossa nova série de mensagens que iniciamos hoje. Pela graça de Deus, terminamos a exposição de 1 Samuel no último domingo, e eu tenho certeza que todos nós fomos muito abençoados pela riqueza daquele livro. Mas hoje nós começamos uma exposição, ou ministrações no livro de Provérbios. Começamos uma série de família. Ela se chama Família Ideal, aprendendo com os sábios princípios de Provérbios. E como sempre temos feito, nós vamos sugerir livros para a leitura da igreja. Um deles é de onde nós tomamos emprestado a ideia para a série. Ele se chama Lar, Família e Casamento. E é escrito pelo doutor David Merck. É um livro bem grande, que representa anos de ministério deste Senhor e que traz sermões ou estudos em praticamente toda a Bíblia sobre o tema. É extremamente valioso e certamente pode abençoar você e sua casa. Outro livro que eu gostaria de sugerir chama-se Entendes o que Lês? É um livro sobre interpretação bíblica e ele é da autoria de Gordon Fee e Douglas Stuart. E por que eu estou sugerindo este livro? Eu estou pensando naqueles que querem aprender mais a ler e interpretar o texto sagrado. Estamos lidando, a partir deste domingo, com um texto poético. E obviamente que carecemos de alguma instrução específica sobre o gênero. Neste livro, você tem muitas recomendações, sugestões práticas de como abordar este gênero e também de como ler todos os outros gêneros das Escrituras. E um último livro que eu gostaria de recomendar, pensando no nosso atual cenário, é um presente de Piper, John Piper, e para o Brasil também da editora Fiel. É o livro que ele acabou de publicar e chama-se Coronavírus e Cristo. Na verdade é um livreto, se não me falha a memória, 108, 110 páginas você pode ler em uma sentada. E ele é muito propício, cheio de evangelho como sempre, cheio de esperança e toca nos temas que muito provavelmente estão habitando as nossas mentes e, quem sabe, perturbando os nossos corações. São sugestões de leitura para este mês de maio e, além delas, eu gostaria de fazer 2 outros avisos, irmãos. A partir de terça próxima, nossa secretaria voltará a funcionar normalmente. Bem, não normalmente, mas ao menos dentro do horário normal ou habitual. Sempre às tardes, das 2 às 5 horas. E se você precisar de qualquer coisa da igreja, tirar dúvida ou entrar em contato com alguém, um atendimento, aconselhamento, você deve procurar o nosso irmão presbítero Tiago Wesley, que além de ministro de música da igreja, nestes próximos meses vai servir a nossa comunidade também como secretário da mesma. Então, por favor, se você quiser alguma informação, marcar um atendimento, ainda que seja online, entre em contato com o nosso irmão presbítero Tiago. E um último aviso, irmãos. Nós vamos ouvir, na verdade, e assistir a um vídeo que foi preparado pela diaconia da nossa igreja. E ele é sobre ofertas especiais para este momento de crise. Esteja atento e faça a sua parte, Deus lhe dando condições para isso. Vamos assistir ao vídeo. Olá, irmãos, graça e paz. Meu nome é Júnior, diácono da IPBR. Estou passando aqui hoje para convidar a igreja para participar de uma oferta especial aos irmãos da igreja que estão passando por dificuldades nesse período de pandemia. A ideia é que, além do dízimo e oferta que fazemos mensalmente, possamos estar levantando essa oferta especial para ajudar nossos irmãos.
Você pode também nos ajudar informando aquela família que está necessitando do nosso auxílio. Qualquer dúvida, entre em contato com a diaconia da nossa igreja. Um abraço e fiquem na paz. Agora, queridos, eu quero convidá-los a um momento de oração. Curve a sua cabeça onde você está. Feche os seus olhos e ore comigo neste culto que prestamos ao nosso Deus. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra e ao mesmo tempo Pai de misericórdia, nós nos achegamos a Ti em oração mais uma vez. Como ouvimos do salmista ao início deste culto, o Senhor tem nos levado a viver com momentos difíceis. Nós reconhecemos isso. Nos humilhamos diante de Ti, nos prostramos aos Teus pés, mas reconhecemos que nada foge das Tuas mãos. Este tempo de crise, de calamidade está sob a Tua vontade. Ao mesmo tempo, como disse o salmista, Tu és poderoso para nos salvar. Nossa vitória vem das Tuas mãos, por isso, humildemente, enquanto reconhecemos a Tua soberania, nós também Te clamamos, Senhor, estende a Tua mão sobre nós e abrevia o sofrimento do Teu povo. Como igreja do Senhor que se reúne neste lugar, nós queremos Te render graças. De maneira especial, Senhor, queremos Te agradecer pela avó do nosso irmão Natan, que entrou e saiu do hospital sob a Tua mão, fez a cirurgia que precisava, mas já está em casa em recuperação com os seus. Muito obrigado por Teu cuidado. Queremos Te agradecer também, ó Deus, pelas senhoras da nossa igreja, que não cessam de orar por nós e por nossa nação. Que inspiração são estas irmãs. Muito obrigado pela missionária Zaida, por seu zelo com as irmãs da igreja, por sua perseverança na oração. Que a Tua bênção repouse sobre elas e que todos os demais aprendam com elas a orar com perseverança. Ainda em oração, Senhor, nós queremos Te rogar pelas famílias da nossa igreja. Algumas já começam a sofrer com desemprego, redução de carga horária e, consequentemente, de salários. Esses problemas perturbam a mente, trazem ansiedade ao coração. Tenha misericórdia dos nossos irmãos. Ajuda-nos, ó Deus, neste tempo de pandemia, a cuidar uns dos outros, a orar uns pelos outros, a amparar uns aos outros. As nossas crianças estão voltando às aulas e estão sendo obrigadas, ó Deus, a aprender a assistir aulas online. É novo para elas, é novo para os pais. Ajuda-nos a auxiliá-las, por favor. Também Te pedimos, ó Deus, pelas autoridades da nossa nação. É bíblico que o façamos. É recomendação apostólica. Senhor, dê a Tua sabedoria aos nossos governantes. Tenha misericórdia da nossa nação. Ajude-os a resolver as situações, a terem concordância entre eles. Por favor, Senhor. E nós Te pedimos ainda, por este tempo que vivemos, não podemos desperdiçar a oportunidade de investir mais no tempo de qualidade em família, no tempo de qualidade diante do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, por favor. E agora que vamos colocar os nossos dízimos e ofertas diante de Ti,
Concede-nos fé. Fé para repartir em tempos de calamidade. Generosidade, alegria no contribuir. É o que nós te pedimos em nome de Jesus e para a glória dele. Amém. Enquanto ouvimos mais uma canção, vamos decidir ofertar ou vamos fazê-lo agora para a manutenção desta igreja e de seus trabalhos. Bendito seja o Deus e Pai de Cristo, Senhor. No Filho dos céus derramou suas bênçãos sobre nós. E por os santos para Deus nos destinou a ser. Para sempre assim nos adotou em Cristo Filho seu. Para o louvor da tua glória, da tua graça e bondade, Senhor. Para o louvor da tua glória, Deus e Salvador. Bendito seja o Deus e Pai, que em Cristo a graça traz. No Filho nos purificou, sua morte nos remiu. E nele nos fez conhecer qual era o seu querer. Que Cristo fosse o eterno Rei, para os planos seus cumprir. Para o louvor da tua glória, da tua graça e bondade, Senhor. Para o louvor da tua glória, Deus e Salvador. Tu és o nosso Deus. Bendito seja o Deus e Pai, pois cremos no que diz, e pela fé já nos selou no Santo Espírito. Aquele que esperança traz até a redenção, até louvarmos lá nos céus ao Trino e Uno Deus. Para o louvor da tua glória, da tua graça e bondade, Senhor. Para o louvor da tua glória, Deus e Salvador. Para o louvor da tua glória, da tua graça e bondade, Senhor. Para o louvor da tua glória, Deus e Salvador. Que assim seja, queridos. Que vivamos para o louvor e a glória do nosso Deus. Quero convidá-lo agora a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo de número 1. Nós vamos estudar neste dia que se chama, pelo nome do nosso Deus, os 7 primeiros versos deste livro. Provérbios, capítulo de número 1.
do verso 1 ao verso de número 7. Não é preciso ser um especialista para perceber que a família brasileira está em crise. Por um lado, as pessoas desprezam o casamento e cada vez mais optam por relacionamentos alternativos. Por outro, o número de divórcios cresce assustadoramente. E casais que permanecem juntos por mais de 15 anos já começam a se tornar uma espécie em extinção. O mais trágico, no entanto, é que a Igreja de Cristo parece aceitar passivamente este quadro e nada ou pouco faz para impedir que ele se instale dentro de seus muros. Cresce o número de líderes cuja família está destroçada. E aumenta a estatística de filhos de crentes que abandonam a fé e adotam um estilo de vida em que Deus não tem vez. Haverá esperança, irmãos? Será possível reverter este quadro? Do lado de fora, a degeneração é uma marca da época em que vivemos. Foi o apóstolo Paulo que disse a Timóteo: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Do lado de dentro, porém, sempre haverá esperança para a igreja. Pois em Cristo e no Evangelho, Deus nos deu poder para vencer o egoísmo criminoso que destrói as famílias. O Espírito Santo sempre será capaz de nos liderar na prática da verdade. E nesta verdade, ou seja, na palavra, nós temos sábios princípios que podem nos ajudar na condução e no pastoreio das nossas famílias. Se dermos ouvidos aos princípios do livro de Provérbios, por exemplo, teremos famílias saudáveis e felizes no Senhor. E seremos, consequentemente, o sal da terra e a luz do mundo que vive em trevas. Para começar esta série de mensagens, eu quero convidá-lo à leitura de Provérbios 1, do verso 1 ao verso 7. É a introdução deste livro. O texto inspirado na versão que nós costumeiramente usamos na igreja registra o seguinte: estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhes der ouvidos, aumentará seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós queremos te render graças por mais uma oportunidade que temos de, mesmo em casa, cultuar o teu santo nome. Muito obrigado, ó Deus, por tudo o que aprendemos através da série de exposições em 1 Samuel. Dá que
os ensinamentos ainda estejam produzindo frutos nos nossos corações e vidas. Mas agora que começamos uma nova série, nós te rogamos pela mesma assistência do Teu Espírito. Nós carecemos de iluminação, Espírito. Por isso te rogamos por porção dobrada. Agora que vamos ouvir a Tua palavra, Senhor, eu te peço, desperte as nossas mentes, que elas estejam focadas na Tua voz, e que as distrações não sejam empecilhos agora. Aquece o nosso coração com a mensagem do Teu Evangelho, e por favor, Senhor, abre as nossas bocas para o louvor da Tua glória. Ajuda-nos, Espírito. Nós te rogamos isso, em nome de Jesus e por amor a Ele. Amém. Ao longo do tempo do Antigo Testamento, Deus falava com o seu povo especialmente por meio de profetas, sacerdotes e sábios. Os profetas revelavam a palavra, os sacerdotes ensinavam a palavra e os sábios aplicavam a palavra de Deus aos mais diferentes contextos da experiência humana. Os profetas e sacerdotes tratam das gigantescas verdades de Deus, da grande história na qual todas as outras se encaixam. Os sábios preenchem os espaços, enchem os detalhes da vida com conselhos sábios e práticos. Com que tipo de homem ou mulher devo me casar? Como devo viver a minha carreira profissional? Como devo usar os dons e talentos que recebi de Deus? Como você deve gastar o dinheiro que tem de maneira sábia e piedosa? Estas e muitas outras perguntas encontram suas respostas no livro de Provérbios. Através deste texto, como escreve o pastor Ray Ortlund, Deus nos treina em sabedoria prática, a fim de que sejamos capazes de lidar com as questões complicadas do dia a dia. De maneira especial, o foco deste treinamento são os jovens. E de acordo com o Dr. Carlos Oswaldo Pinto, o livro de Provérbios foi escrito para treinar as gerações futuras de Israel. Portanto, pais, pastores e professores devem usar esta riqueza inspirada para instruir filhos, jovens e adolescentes. E vocês, filhos, jovens e adolescentes, vocês farão muito bem se atenderem à sabedoria de Provérbios. Pois é aqui que Deus instrui o seu povo com sábios princípios que podem abençoar pessoas, famílias e até nações inteiras. Como acontece? Como nos apropriamos da sabedoria bíblica deste livro? Vamos começar hoje com uma breve introdução a Provérbios. Ouçamos primeiro sobre o título deste livro bíblico. Para tanto, eu quero convidá-lo a ler comigo outra vez o verso de número 1. O texto inspirado registra: estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi e rei de Israel. Vamos quebrar este verso em duas partes. Primeiro, estes são os provérbios. O que é um provérbio? Popularmente falando, provérbios são expressões resumidas, ou expressões que resumem em pouco espaço observações comprovadas ao longo do tempo.
Um exemplo é o ditado popular: tal pai, tal filho, que sugere que o filho, na maioria das vezes, segue o caminho do pai, seja ele qual for. Biblicamente falando, como sugerem os professores Gordon Fee e Douglas Stewart, um provérbio é uma expressão breve e específica de uma verdade. No entanto, como explica o pastor Ortland, o substantivo hebraico para provérbio está ligado a um verbo que significa representar ou se assemelhar. Para ele, então, um provérbio bíblico é um pequeno modelo da realidade. É uma representação de um aspecto de nossa vida diária. A segunda parte do primeiro verso de Provérbios também tem sua importância, pois ela nos diz de onde veio o livro. Outra vez, o verso 1 nos diz: estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Como você deve saber, Salomão não é o único autor deste livro. É quem mais contribui para ele. É também o mais famoso dentre os seus autores. E, obviamente, ele é o rei de Israel. Por tudo isso, ele ganha destaque, ele sai na frente. Mas a verdade é, este livro pode ser chamado de uma coletânea de provérbios. E está dividido em 7 seções, uma longa introdução, que é seguida por 6 coleções de provérbios de vários autores. A expressão introdutória, filho de Davi, rei de Israel, aponta-nos para o passado e prepara-nos para o futuro. O texto de Provérbios traz, entre outras coisas, um testemunho do ensino que Salomão recebeu de seu pai, Davi, e que tanto quer imitar. Ao mesmo tempo, o autor sagrado nos coloca dentro da história maior da Bíblia. A história da redenção que leva-nos para Jesus, o maior e melhor filho do rei Davi. Falaremos dele em breve. Por agora, a título de aplicação, eu quero destacar o elemento representativo de Provérbios, pois, como ouvimos, um provérbio bíblico é um pequeno modelo da realidade. Logo depois, em seu comentário, o pastor Ray acrescenta: o mundo nos diz, vivendo e aprendendo. A Bíblia, porém, nos adverte, aprenda para viver melhor. É o que a sabedoria bíblica nos propõe. E falando de modelos da realidade, nós temos neste livro, por exemplo, o modelo de um marido e pai ideal. Conforme Provérbios, este homem teme a Deus, está inteiramente comprometido com sua família, valoriza a esposa como um presente de Deus e treina seus filhos com sabedoria e disciplina. Reproduzir fielmente este ideal será difícil, eu não posso negar. Nosso esforço, todavia, não deveria ser menor por isso, pois nós temos a Cristo. O Espírito sempre vai nos liderar. Gradativamente, pouco a pouco, vamos incorporando, vamos aprendendo e amando os princípios deste livro das Sagradas Escrituras. Outro modelo que temos aqui é o da esposa e mãe ideal. O movimento feminista dizia estar lutando por direitos iguais, muitos dos quais estão em perfeita harmonia com as Sagradas Escrituras. No entanto, o que de fato aconteceu foi uma luta por papéis iguais. Em muitos casos, a luta foi por inversão de papéis. Mas a que preço? O Dr. David Merck escreve: o preço da afirmação pessoal da mulher foi o esfacelamento das famílias,
a insegurança dos filhos e a perda da própria identidade. Será que esse é o caminho de Deus para as suas filhas? Satanás tem vendido a ideia de que a mulher só pode ser realizada se lançar fora os padrões de Deus. A quem você vai ouvir, minha irmã? Em quem vai confiar, jovem cristã desta igreja? Como vai viver a vida que recebeu do Criador? A mulher ideal, de acordo com Provérbios, é aquela que constrói o seu lar com sabedoria no temor do Senhor. Ela está completamente comprometida com o seu marido, é simpática em todo o tempo, é uma professora criativa e é uma trabalhadora diligente. Que Deus as ajude, irmãs queridas. O casamento não é a relação dominante de Provérbios. A relação pai-filho o é. Ainda assim, nas instruções dadas ao filho, o pai o adverte contra um casamento precipitado e lhe aponta marcas de uma relação saudável. Segundo o livro, o casamento ideal tem seus alicerces no compromisso da aliança. Ele é caracterizado por amizade íntima e verdadeira e cultiva o prazer sexual dentro da aliança, resistindo às tentações do adultério. Além destes modelos, Provérbios ainda trata do filho ideal. Por um lado, ao listar inúmeros problemas que ainda hoje nos perseguem, o livro nos lembra que criar filhos para Deus não é brincadeira. Ainda assim, irmãos, trata-se de uma missão gloriosa. Filhos são flechas que precisam ser disparadas na direção da glória de Deus. Por isso, não podemos retê-los como se fossem nossos, nem podemos desperdiçá-los deixando-os ao léu. Por outro lado, o livro fala quase que o tempo todo para o filho. O filho ideal, de acordo com a sabedoria de Provérbios, é aquele que teme a Deus, que recebe a disciplina de seus pais, que busca o conselho deles e os respeita. É aquele que é diligente em tudo que faz para a glória de Deus. Filho, a sua responsabilidade à luz da palavra é aceitar seus pais como instrumentos do Senhor. Rebelar-se contra eles é rebelar-se contra Deus. O temor do Senhor para vocês significa se submeter à liderança dos seus pais. E se ouvir isso, Deus lhes promete muitas bênçãos. A questão é, você vai ouvir? Por fim, este livro retrata, ainda que de maneira leve, o modelo do avô ou avó ideal. Ser avô, de acordo com a Bíblia, já é um sinal da bênção de Deus. No entanto, viver o suficiente para curtir a vida dos netos é somente parte desta bênção. Conforme o livro de Provérbios, o avô ideal deixa herança para os netos e encontra satisfação na vida de netos piedosos. Na família da aliança, a prosperidade é tão abundante que não só filhos, mas até netos são beneficiados. Se você já é um avô, uma avó, que herança tem deixado para os filhos e para os netos? Não estamos falando apenas de herança material. Estamos pensando em herança espiritual. Qual é o modelo que você tem dado para os filhos e netos? Estes são alguns modelos que encontramos ao longo de Provérbios. Depois de tocá-los levemente, de ouvir sobre o título do livro,
Vamos tratar agora de seus objetivos. Quais são eles? O verso 2 os apresenta. O autor inspirado escreveu: eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento. Experimentar ou aprender a sabedoria é o primeiro objetivo de Provérbios. E os versos 3 e 4 nos falam dele. O que é aprender sabedoria? O verso 3 responde: é viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Aprender a sabedoria, portanto, é aprender a viver. Nos termos bíblicos, sabedoria significa mais do que conhecimento. É conhecimento aplicado à vida, é conhecimento que funciona. Não é apenas saber o que fazer. É saber fazer, saber viver no mundo para a glória de Deus. O verso 4 aponta-nos os benefícios de quem aprende a sabedoria. Os provérbios ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. O sábio nos lembra mais uma vez de seu maior auditório, os jovens. Para viver para a glória de Deus em um mundo caído, os jovens precisam de prudência, de conhecimento e de bom senso. Prudência é perspicácia. Conhecimento aqui trata das ordens do dono ou do criador deste mundo. Bom senso, como sugere a Bíblia de Genebra, é ser capaz de tomar sábias decisões com entendimento. O segundo objetivo do livro, de acordo com o verso 2, é compreender as palavras que dão entendimento. Compreender aqui é discernir. E de acordo com um especialista hebraico, discernir significa separar, tornar distinto. É olhar para uma situação e ver claramente todas as suas partes. Como coloca outro comentarista, esta é a diferença entre Sherlock Holmes e o Dr. Watson. Ele explica: com uma única olhada, Sherlock consegue dizer 20 coisas sobre a pessoa que chega ao apartamento 221B na Baker Street. E quando seu amigo lhe indaga sobre como consegue, você sempre escuta a mesma resposta: elementar, meu caro Watson. O verso 6 nos fala mais sobre este segundo objetivo. Compreender as palavras que dão entendimento é, verso 6, compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. É como alguém aprende, irmãos. É como adquirimos sabedoria e compreensão da vida, andando com sábios que podem ensinar. E quem precisa aprender, sim, são os jovens, mas eles não são os únicos. No verso 5, o autor sagrado completa o seu auditório, quando escreve: se o sábio lhes der ouvidos, aumentará seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação. Todos, portanto, podem aprender. Jovens e idosos devem seguir aprendendo a sabedoria. Mas a questão é: será que queremos seguir aprendendo? À medida que envelhecemos, vamos falar francamente, fica mais difícil. A tendência é que estacionemos. Nós relaxamos um pouco. Acabamos nos dando por satisfeitos com o que já temos. Este, porém, não é o ideal de Deus para o seu povo. Tome, por exemplo, o apóstolo Paulo. Era velho e estava preso. E mesmo esperando a morte em Roma,
Ele pediu a Timóteo, quando vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo em Troade. E traga também os meus livros, especialmente os pergaminhos. Eis um homem, irmãos, que, como diz Provérbios, segue crescendo em sabedoria. Vamos imitar o apóstolo. Não morra intelectualmente, meu irmão. Antes mesmo de morrer de fato, se esforce para seguir aprendendo. Leia sua Bíblia diariamente. Ouça bons sermões. Compre excelentes livros cristãos. Vamos nos esforçar, irmãos, para aprender com os sábios até o fim da vida. Mas sejamos sinceros. Aprender com os sábios sempre vai exigir humildade de nós. Será que queremos, em qualquer fase da vida, aprender? E se queremos, seremos humildes o bastante? Sim, um dos objetivos deste livro é promover a experiência ou o crescimento na sabedoria, mas logo depois de escrever, experimentar a sabedoria, Salomão acrescenta a palavra disciplina. Me desculpe se vou magoá-lo, mas a verdade é que nós não nascemos sábios. Nós nos tornamos sábios através do ensino e da disciplina do Senhor. Não é fácil, eu sei. Admitir que está errado é difícil. Confessar que não sabemos pode ser humilhante até. Mas este é o caminho da sabedoria. Em O Regresso do Peregrino, o primeiro livro que C.S. Lewis escreveu depois de sua conversão, o peregrino, em dado momento da viagem, se depara com um vale e pergunta qual é o nome dele. E ele ouve: nós o chamamos de Vale da Sabedoria. Mas nos mapas antigos, seu nome era Vale da Humilhação. Não há como aprender sem ter, como escreve Jonas Madureira, a inteligência humilhada diante de Deus. Você a tem, meu irmão. Você é ensinável, minha irmã. Você facilmente desiste de sua posição quando ouve a sabedoria de Deus? Ou será que vive o tempo todo lutando para manter a própria sabedoria de pé? Esta pergunta nos leva a outra: de que sabedoria estamos falando? Tiago chama a sabedoria de Deus de celestial. O mesmo autor inspirado chama a sabedoria dos homens de terrena. E segundo Tiago, este não é o maior problema. A grande questão é que a sabedoria que não vem de Deus, nas palavras dele, que não é espiritual, é demoníaca. E ele está certo. Quer um exemplo? Você se lembra de quando Jesus disse para Pedro: para trás de mim, Satanás? O que aconteceu ali? Por que Jesus usou palavras tão fortes? O próprio Jesus nos explica. Quando diz: Pedro não estava pensando nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Vejam, irmãos, Pedro não está explicitamente falando das coisas do diabo. Está apenas sendo natural, terreno. Este é o problema. Naturalmente, porque somos pecadores. Nossa sabedoria tem a tendência de nos levar ao orgulho e ao egoísmo. Temos de sobreviver a qualquer custo. Devemos ser os primeiros, precisamos vencer sempre. Será mesmo? Como Tolkien nos ensina tão bem em sua trilogia aclamada, o Anel do Poder só serve para nos transformar em seres horríveis, como Gollum.
A chave da vida não é ter o anel de poder, é jogá-lo no fogo da montanha da perdição. Essa humildade é sabedoria que vem do alto. É como você tem vivido. Humilhando-se diante de Deus e aprendendo com a sabedoria do alto. Ou orgulhando-se diante dos homens e causando todo tipo de confusão em suas relações. A salvação do seu casamento não é sua vitória. Na verdade, pode ser sua derrota. O mesmo se aplica a todos os outros relacionamentos que temos. Sejamos humildes, queridos, e vamos aprender como os sábios de Deus. Depois de título e objetivos, estamos prontos para concluir esta mensagem introdutória falando do tema de Provérbios. Qual é? Todo o livro, na verdade, poderia ser resumido ao verso 7 do primeiro capítulo. Salomão declara: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Na poesia hebraica, há muito uso de paralelismo. Normalmente as frases são paralelas e umas explicam as outras. É o caso deste texto. O que é o temor do Senhor, que, segundo o autor, é o princípio da sabedoria? A segunda linha do verso explica. Os insensatos desprezam a sabedoria. Poderíamos dizer que eles acham que estão acima dela, ou que não precisam dela. O temor do Senhor, então, é não desprezar a sabedoria de Deus. Ao contrário dos insensatos, os sábios são aqueles que se humilham diante de Deus, que aceitam a sua voz e que seguem o seu caminho prescrito na palavra. De acordo com Provérbios 15, o temor do Senhor está ligado à humildade para aprender dele. Segundo Gênesis 22, o temor do Senhor é associado a fazer a vontade de Deus. Em Jó, o temor do Senhor é se voltar do mal. E em Deuteronômio, o temor do Senhor é o mesmo que amá-lo com todo o nosso ser. Será que estes textos retratam a nossa vida? Tememos a Deus nestes termos, irmãos? Se não acha a questão relevante, eu sugiro que você repense. Pois, como acabamos de ouvir, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Em outras palavras, a sabedoria não começa com você, começa com Deus. Com seu famoso penso, logo existo. Descartes, o pai do pensamento moderno, colocou o homem no centro das atenções. E desde então é como temos tentado viver. Medimos tudo a partir do que achamos. Construímos toda a nossa vida a partir de nós mesmos. Mas eu lhes pergunto, deu certo? A pós-modernidade está aí para dizer que não, queridos. Coletivamente, a humanidade viu no último século as duas maiores guerras da história. Do ponto de vista individual, todos nós podemos testificar, viver como se fôssemos o centro não funciona. A sabedoria de Deus reverte a sabedoria humana. Não é penso, logo existo. É temo a Deus, logo vivo com sabedoria. Será fácil? Claro que não. Mas este processo é absolutamente necessário para aqueles que querem viver de maneira sábia.
Um homem orgulhoso, escreveu C.S. Lewis, está sempre olhando para baixo. Ele se vê superior a tudo e a todos, mas enquanto estiver olhando para baixo, ele nunca será capaz de ver quem está em cima. Se conseguir mudar de direção, ele vai descobrir que há alguém maior, infinitamente mais belo e superior a ele. É do que precisamos, queridos. Mas outra vez precisamos afirmar, será difícil e humilhante às vezes. Pois olhar para cima é descobrir que você não é a medida de nada. Na verdade, você está sempre sendo medido por Ele. Olhar para cima é matar o narcisismo que nos mata. É deixar de me preocupar comigo mesmo, é abandonar a luta por minha opinião. Olhar para cima é descobrir que alguém já está no trono. É, portanto, abandonar minha suposta majestade para reverenciar aquele que se assenta no lugar mais santo e alto do universo. E é claro que isto é difícil, doloroso, mas também é maravilhoso. Foi o que as crianças descobriram em Nárnia, quando ficaram sabendo que o grande leão Aslan havia chegado. Susana disse: vou morrer de medo de ser apresentada a um leão. A senhora Castor respondeu: isso vai, meu anjo, sem dúvida. Pois se alguém chegar na frente de Aslan sem sentir medo, ou é o mais valente de todos, ou então é um completo tolo. Mas ele é tão perigoso assim? Perguntou Lúcia. O senhor Castor, super animado, disse: perigoso não, ele é perigosíssimo. É um leão. Mas lembre-se, ele é bom. Ele é o verdadeiro rei. Disse e repito: Deus está no trono, você não. O Senhor é rei, eu não. Mas saiba, Ele é bom, na verdade é o ser mais belo e bondoso que jamais poderia existir. Da criação à consumação, sua bondade está por toda parte. Nada, no entanto, se compara ao que Ele fez por nós na cruz de Cristo. Nossa situação é calamitosa mesmo, irmãos. E eu não estou pensando na pandemia. Não apenas não nascemos sábios, é pior, nós não nascemos bons, ou seja, em perfeita harmonia com o Rei do Universo. Não existem, como assistimos nos desenhos animados, anjos e demônios que tentam nos convencer. Em nosso estado só há demônios que já nos convenceram de que somos reis e rainhas da nossa própria vida. O resultado de tal distância do Criador só poderia ser trágico. Famílias destruídas, pessoas infelizes, nações sem rumo e milhares de pecadores que, por causa da própria sabedoria, vão passar a eternidade no inferno sob o juízo de Deus. Se não é o que quer, olhe para a cruz de Cristo. Veja a bondade maravilhosa de Deus ali. E seja alcançado pelo temor salvador do Evangelho. Não é sem propósito que Paulo chama Cristo de a sabedoria de Deus em Coríntios. Só Deus podia ter sido sábio bastante para confundir os sábios e salvar os tolos pecadores em Cristo.
o juiz que promulgou nossa sentença. Deixou a tribuna, despiu-se de suas vestes majestosas e colocou-se na cadeira dos réus para receber nossa condenação. Isto é sabedoria que salva. É bondade que perdoa qualquer pecador. Você não precisa de sabedoria apenas para se dar bem nesta vida. Muito mais do que isso, você precisa de sabedoria para ser salvo da ira de Deus. Seja sábio hoje. Seja humilde agora. Deixe que o temor salvador do Senhor o tome. Confesse os próprios pecados. Diga ao Senhor que tem vivido como se você fosse o rei. E aproprie-se de Cristo como seu Salvador pessoal. E a partir desta decisão, entre conosco em um mar de sabedoria, que vai tocar e restaurar todas as áreas da nossa vida. Esta é a esperança para as nossas famílias, queridos. De acordo com Provérbios 15, o caminho da sabedoria nos conduz para cima e nos afasta da sepultura. Não é o que queremos. Nós queremos a vida e o êxito das nossas famílias e não a morte delas. Então vamos dar ouvidos aos sábios princípios da palavra de Deus. Pensando em aumentar nosso ganho, eu gostaria de convidá-lo para um mês de leitura bíblica em Provérbios. Em maio temos 31 dias. E em Provérbios temos 31 capítulos. Vamos ler um capítulo por dia em família. E como líder de sua casa, meu irmão, eu sugiro que você reserve algum tempo para ler o texto antes da reunião familiar. Separe um verso ou dois para destacar e aplicar ao coração de sua esposa e filhos. E ao final, orem juntos pela sabedoria da palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe em Cristo. A sabedoria que salva e transforma. Curve a sua cabeça onde você estiver. Feche os seus olhos e faça uma breve oração em resposta àquilo que você ouviu neste dia do Senhor. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja dor que me una a ti, sempre hei de suplicar. Mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti.
Queridos, nós louvamos a Deus pela exposição poderosa da palavra, mas antes de nós orarmos e encerrarmos esse momento devocional, eu gostaria de sugerir algumas formas práticas através das quais você pode aproveitar melhor este dia, que é o dia do Senhor. Já dissemos aqui outras vezes, este não é o dia universal da privacidade, este não é o dia da família, este é o dia do Senhor. E nós devemos estar sempre buscando formas para melhor aproveitá-lo. Então, eu queria primeiramente aqui sugerir que ao final dessa transmissão, você não deixe que a sua mente se disperse rapidamente, mas que você tome um tempo para refletir sobre aquilo que você ouviu hoje. Então, na descrição desse vídeo, você vai encontrar perguntas para reflexão. Leia as perguntas, reflita sobre elas. E se você tiver oportunidade, discuta essas perguntas com os seus familiares. E em segundo lugar, eu queria sugerir que você planeje antecipadamente como que você vai praticar o momento devocional ao longo da semana. Sabemos que quando a segunda-feira chega, a vida toma um ritmo acelerado e é mais difícil de nós nos organizarmos. Então, aproveite esse dia para você planejar o seu momento devocional diário, especialmente se você fará esse momento juntamente com a sua família. É necessário planejamento adicional. Vocês precisam combinar o horário em que a família se reunirá para fazer isso, quem irá conduzir a reunião também. Em terceiro lugar, eu queria sugerir que você aproveite esse dia para fazer contato com pelo menos 3 irmãos desta igreja. O dia do Senhor também é dia para nós investirmos em comunhão e é dia também para nós investirmos em discipulado. Então não deixe que esse dia se passe sem que você tenha entrado em contato com alguns irmãos, compartilhado a palavra com eles e, se possível, orar com eles também. Então, meus irmãos, façam isso e eu creio que todos nós seremos ricamente recompensados. Nesse momento, então, vamos orar ao Senhor, respondendo em oração a palavra que nós ouvimos. Senhor Deus, a Tua palavra nos diz que se alguém tem falta de sabedoria, que peça a Deus, que dá a todos livremente, de boa vontade, e que lhe será concedida. Portanto, ó Deus, respondendo à exposição da Tua palavra neste dia, nós queremos pedir ao Senhor sabedoria. Não há outro clamor no nosso coração, diante de tudo quanto ouvimos, senão que o Senhor nos faça mais sábios. Dá-nos, ó Deus, sabedoria que nos faça mais tementes ao Senhor. Dá-nos, ó Pai, sabedoria que nos faça mais responsáveis em nossos papéis familiares. Sabedoria, ó Pai, que ajude cada um de nós que é pai, para que nós abracemos a missão de liderar e pastorear nossa família. Sabedoria que ajude as mães, para que sejam verdadeiras auxiliadoras dos seus maridos nessa missão de liderar a casa. Sabedoria que dê aos filhos temor no coração suficiente para que eles honrem seus pais e que também eles possam se submeter à sua liderança com amor e com respeito. Ó Deus, te pedimos que haja sabedoria em nossa vida a ponto de sermos mais verdadeiros e mais amorosos em nossos relacionamentos. Sabedoria, ó Deus, para que sejamos mais transparentes e mais graciosos uns com os outros. Ó Deus, te pedimos sabedoria para que sejamos mais dispostos a abrir mão de prazeres pessoais, confortos egoístas, a fim de buscarmos o bem do nosso lar. Ó Deus, te pedimos sabedoria do alto, para que a cada dia busquemos ser mais parecidos com Cristo e mais submisso ao seu senhorio. E enquanto, ó Deus, crescemos nessa virtude,
que não deixemos de nos agarrar firmemente à Tua graça. Sim, Deus, que façamos isso firmados em Tua maravilhosa graça, porque somos falhos e certamente ao longo do caminho falharemos. Não permita, ó Deus, que por isso desanimemos, mas, ó Deus, permita-nos progredir sempre para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção do Senhor. Que o amor de Deus, o nosso bendito Pai Celestial, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que a consolação, o poder, o cuidado e a presença do Santo Espírito de Deus estejam sobre todos nós, bem como sobre todos os nossos irmãos espalhados pela face da terra, desde agora e para todos sempre. E todos nós dizemos amém. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Tenhamos todos uma ótima semana sob a mão do Senhor.